Série Vigários de União com Danilo Reis. Boa tarde mais uma vez, Francisco. Boa tarde, RJ. Boa tarde aos ouvintes, né, aos que acompanham o informativo. E hoje nós vamos dar início ao terceiro episódio, onde nós iremos tratar do quinto e do sexto pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Porém, antes de dar início, a gente queria mandar um alô especial para os cadeira cativa, né? Seu Manu, aí na Major Santana, o seu Neguinho da banda, a Dona Fátima, né? Na rua 10 de novembro. Isso. O seu Luiz do Frango aí no mercado, se ele estiver na escuta. E um alô também para o padre Deodato, né, o atual pároco de União, e para o padre José de Pinho Borges, lá na paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Teresina. Então, Francisco, nós vamos falar, primeiramente, do padre José Paulino de Miranda, né, família Miranda, de Campo Maior, né? Inclusive, essa família, ela é grande, né, e tem Miranda em União também. Então, é até possível que o padre José Paulino tenha parentesco com os Miranda aqui de União, né? A família Miranda é gigantesca aqui em União, né? Tem muitas ramificações, né? Isso. O padre José Paulino, ele veio para substituir o Monsenhor Constantino Bozoni Lima, né, que permaneceu na frente da paróquia como cooperador até o ano de 1904. Ele chegou em 1904 e vai ficar até 1913, ou seja, no intervalo com cerca de 9 anos administrando a nossa paróquia. E o que é que ele vai, em que ele vai se destacar? Ele vai ser destaque devido ao zelo com a igreja matriz e com o envolvimento com algumas forças políticas de união, né? Ele era um padre taxado, não sei se essa seria a denominação correta, mas ele tinha um certo envolvimento com algumas lideranças políticas aqui de União. Tanto é que ele chegou a se envolver, inclusive, em campanhas eleitorais. Mas um dos seus destaques, como falado, é o zelo que ele tinha pela Igreja Matriz, Nossa Senhora dos Remédios. Isso pôde ser observado, inclusive, pelo bispo do Piauí, agora, o primeiro bispo do Piauí, o Dom Joaquim Antônio de Almeida, durante uma visita pastoral em 1906, dentro da programação do festejo da padroeira. Então, essas visitas pastorais, geralmente, eles demoravam dias, onde eles realizavam casamentos, né, batizados, primeira comunhão. E nessa visita, que ocorreu de 13 a 18 de outubro de 1906, o Dom Joaquim observou, né, destacou o bom estado de conservação da matriz. Né? Isso, claro, graças também ao empenho do pároco. É interessante, Francisco, que nessa visita ele fez muitos casamentos de emancebados, casais emancebados, né? Emancebados, melhor dizendo. E outra questão que chamou a atenção, que a gente vai destacar um contexto. Emancebado e amigado é a mesma coisa? É, a mesma coisa. Que foi, o bispo ele sugeriu uma atenção maior à juventude e às crianças. Ou seja, catecismo em cima desses meninos. Isso pode ter entre as razões a ameaça protestante que já, de certa forma, havia chegado em União. Porque em 1904, coincidentemente, no mesmo ano, chegou em União um sapateiro chamado Joaquim da Costa Araújo. Esse sapateiro também era de Campo Maior e teria vindo com a família, supostamente para trabalhar aqui durante os festejos da padroeira ou do Sagrado Coração de Jesus. Então aqui, ele permaneceu até o final da década, 1910, 11, ele volta para Campo Maior. Mas foi nesse estágio que ele se converteu, né, ao protestantismo. Por quê? Porque nesse período apareceu por aqui, por o norte do Piauí, um grupo de batistas suecos. E o Joaquim Bostock porque ele fabricava réplicas idênticas das marcas Bostock e Clark, de sapatos, ele se converteu aqui. Né? Ou seja, certamente ele
se não for o primeiro, ele foi um dos primeiros cristãos protestantes de União. Então, essa atenção redobrada à juventude, principalmente, pode ser também um esforço da igreja para rechaçar aí qualquer ameaça, é possível, né? do protestantismo. Outra questão dentro desse contexto, Francisco, é que em 1907 foi realizado um dos maiores festejos do Sagrado Coração de Jesus. É importante destacar que a padroeira Nossa Senhora dos Remédios sempre teve concorrente aqui em União. Então, essa festa ao Sagrado Coração de Jesus, ela era muito popular. E ofuscava, como hoje São Raimundo ofusca, a festa da padroeira. É interessante porque, nesse período, ou seja, o culto ao Sagrado Coração de Jesus, ele foi importado da Europa, da França, num período de romanização da igreja, ou chamado ultramontanismo da igreja de Roma, que era um movimento reformador da igreja, que tinha como um dos pilares o combate ao catolicismo popular, o catolicismo pagão, que porventura se encontrasse fora dos padrões eclesiásticos de Roma. Ou seja, aqui no Brasil, como ainda hoje, aqui, sobretudo nos rincões do país, nós temos aquele catolicismo bem caboclo, que o devoto, ao mesmo tempo que ele venera Nossa Senhora, Jesus Cristo, ele acredita naquela alma milagrosa, sim, como a Isabel. Né? O católico caboclo, né? Ao mesmo tempo que ele acredita nos santos, nos anjos, ele acredita em alma penada. Então, um dos objetivos do processo de romanização era o quê? Era padronizar a doutrina católica no mundo e combater esse tipo de superstição. Né? Por exemplo, o padre Cícero, de Juazeiro, ele sofreu muito devido a essas questões. Porque ele era daquele padre que acreditava, né? Fazia essa questão de promessa, de sacrifício, de andar com uma pedra na cabeça, tá entendendo? Ainda hoje a gente vê isso, né? Mas a igreja na época, ela queria homogeneizar a doutrina. Então ela queria combater tudo isso. O padre Biapina também, que foi um antecessor do padre Cícero, também foi muito perseguido devido a ele seguir essa linha, né, de doutrinação da Igreja Católica. Então, o Sagrado Coração de Jesus veio importado na Europa justamente para padronizar o catolicismo aqui. Tanto é que a partir daí é que a gente vai ter nas casas, nossos avós, a gente ainda encontra um quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Exatamente. Justamente o culto importado da Europa para rechaçar os que eram considerados subversivos, né? Então é interessante essa questão. Nessa época, a gente tinha um apostolado do Sagrado Coração de Jesus, né? Aquelas irmandades religiosas, que era, inclusive, tinha como uma das zeladoras a dona Ana Fortes do Rego, que era viúva do Antônio Dioclésio do Rego, que, por sua vez, era mãe da dona Consul Alencar, também muito católica. Então, ela era uma das que dava muita atenção, cuidava dava muita assistência ao apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Agora, além dessa questão religiosa, o padre Zé Paulino, ele foi taxado como capitalista. Entre aspas. Por quê? Porque naquela época era considerado capitalista, entre aspas, todos as pessoas considerados médio grandes criadores ou lavradores. Ou seja, os médios e grandes agropecuaristas. E o padre Zé Paulino, de alguma maneira, ele conseguiu aqui terras onde ele passou a criar e a plantar. Então, nos almanaques Laemer, do Rio de Janeiro, que eles traziam uma espécie de um raio-x das cidades, o padre Zé Paulino aparece lá, ao lado do Filinto Rego, ao lado da dona Ana Fortes do Rego, ao lado do Aldorico Marques, ou seja, entre os grandes criadores de gado e agricultores. Então, por isso lá, inclusive no próprio cabeçalho do almanaque, eles colocam capitalistas. Aí vem a lista com o padre Zé Paulino
na lista. Mas outra questão interessante foi o apoio dele ao Miguel Rosa na eleição para governo do estado em 1912. E a curiosidade é porque o Miguel Rosa, ele era anticlerical, ou seja, ele era anti-igreja. Nesse momento a gente tinha, por exemplo, a igreja católica, né, através de um partido, né, numa configuração denominada União Popular, combatendo o Miguel Rosa. O Miguel Rosa era o candidato, digamos, da maçonaria, e a União Popular apoiava um candidato, digamos, que fosse indicado pela igreja. Então, nessa eleição de 1912, nós temos o Miguel Rosa concorrendo contra o Odilo Costa, que era apoiado pela União Popular, ou seja, entre aspas, o Partido Católico. E o padre Zé Paulino, por incrível que pareça, foi o Miguel Rosa. Né? Isso devido à amizade que o Zé Paulino tinha com o Rego Filho, o coronel Rego Filho, que era correligionário do Miguel Rosa. Isso muito se dá devido o Rego Filho ter sido um dos grandes mecenas da paróquia de União na época. Então, inclusive, ele doava cartiçais, ele doava custódias. Então, a gente já acredita que esse apoio que o Zé Paulino deu ao Miguel Rosa, né, ao anticlerical Miguel Rosa, tenha sido devido à sua ligação em união com o coronel Rego Filho. Então, o padre Zé Paulino ele vai permanecer até 1913, né, aí na antessala da Primeira Guerra Mundial. Bom, então esse foi o padre Zé Paulino. Antes de dar continuidade, Francisco, mandar um alô aqui, né, para o nosso amigo Júnior Moita, aqui na Benedito Rei, que está na escuta. Um abraço aí, Júnior. E agora nós vamos falar do padre, né, que sucedeu o padre Zé Paulino, que foi o padre Gastão Pereira da Silva, também oriundo de Campo Maior, né, filho de uma família abastada, muito envolvimento na seara política lá da região. E o padre Zé Paulino, ele chegou em 1913, assumiu a paróquia no dia 1º de novembro, e permaneceu até 1921, né? Então foi um bom tempinho aqui à frente da paróquia de União e fez com que ele se destacasse aqui em algumas atuações. É interessante, Francisco, lembrar que em 1914 começa o contexto aí, né? Começa a Primeira Guerra. Então ele vai, só por curiosidade, né? Para contextualizar, ele vai ser o padre que estará em União aí durante o conflito da Primeira Guerra. Muito bem. Ele foi ordenado em 1910, em Teresina, então, ou seja, então ele veio recém-ordenado, né? Ele veio da paróquia de Parnaíba, né? Parnaíba na época ainda não tinha bispado, então fazia parte do bispado do Piauí e veio para cá em substituição ao padre Zé Paulino, onde recebeu as chaves da igreja do próprio Zé Paulino, né? A da conservada igreja matriz. E é interessante, Francisco, que com ele veio alguns missionários do Sagrado Coração de Maria, onde eles passaram aqui um pouco mais de uma semana fazendo pregações. Então, coincidentemente, a partir daí nós temos, além do apostolado do Sagrado Coração de Jesus e União, nós vamos ter o do Sagrado Coração de Maria. Então é possível que esses missionários é quem tenha plantado a sementinha aqui das zeladoras do Sagrado Coração de Maria. Como eu acredito que acho que ainda hoje existe, né? Com certeza. Ainda hoje existe. É interessante, Francisco, que na época em que o padre Gastão ele chegou, a Igreja Matriz tinha alguns aparatos, alguns paramentos, que infelizmente hoje a gente já não tem. Como, por exemplo, um quadro grande de São Luís Gonzaga e outro de Jesus crucificado. Então era um quadro que ficava exposto no altar-mor, então deveria ser muito bonito, né? Essas imagens. A gente tinha 2 altares laterais de madeira pintado a óleo, um dedicado a Nossa Senhora da Conceição, isso ainda construído no século XIX para a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que aqui nós tínhamos, e o outro dedicado a Santa Luzia. Infelizmente também são itens que a gente não contempla mais na nossa igreja. E um esquife para conduzir cadáveres. O que era isso? Era uma espécie de uma urna de madeira com alças. Você colocava o cadáver dentro, né? Hoje o IML tem
como é o nome daquelas, umas urnas que o IML... O gavetão, rabecão... Tipo, mas eles têm tipo um caixão de metal, né? Onde eles colocam os corpos dentro. E naquela época a igreja tinha uma de madeira, só com alças, né? Quando alguém morria, colocava primeiramente dentro daquela urna, né? Antes de ser velado. Mas o que vai destacar o padre Gastão não é nem tanto seu envolvimento com o político, né? E eu acho que era algo que estava entranhado neles, nesses padres que vieram para a União aí nos primeiros tempos. Mas o seu engajamento em promover a sociabilidade unionense, nessa época ainda azeitada nos eventos, nas festividades da Igreja Católica, né? Então nós não tínhamos outras formas de divertimento, praticamente. Nós não tínhamos clube social. O que tinha para se divertir eram as quermesses e eram os festejos católicos, né? Entre eles o Sagrado Coração de Jesus, da padroeira. Ele era um cara já devotado às letras, né? Um literato. Ele passou a promover bailes dançantes em algumas residências de União. Bailes, saraus, soirées, mas, claro, sempre desprovido de bebida alcoólica. Ele não aceitava. É interessante, Francisco, que para adaptar o piso de algumas casas, ele utilizava a cera de carnaúba, né, para alisar aquele assoalho de madeira, e aí o espaço ficar propício para a dança. Tinha que estar bem lisinho, né? Bem lisinho. Então ele ficou notabilizado aqui em União justamente por promover esse tipo de evento. Claro, a gente imagina que isso ocorria entre a High Society. Ah, lógico, né? Entre a High Society. Os mais chegados, né? Os mais chegados. Mas o fato é que ele, digamos que dinamizou o entretenimento e o lazer, pelo menos para uma casta da população, né, para uma parte, aí com a realização desses eventos dançantes. Ele também, antes de chegar em União, durante seu tempo de seminário, ele se engajou na poesia, né? Então ele escreveu um livro denominado Escrínios de Preciosidades, quando ele estava no seminário. Só que ele ainda não publicou, não chegou a ser publicado, né? Mas ele era um cara muito devotado a essa questão cultural, literária, né? Aí se devotando aqui em União a essas festas, né? Eu, inclusive, um amigo nosso, né, que é o presidente da Academia de História dos Municípios Oriundos de Campo Maior, o Celso Chaves, ele não sabia dessa atuação dele aqui como, digamos assim, entre aspas, um promotor de festas. Porque ele sabia da sua dedicação à literatura, né, por onde ele passou, mas aqui em União, como festeiro não, né? Como promotor, né, de eventos na época não. Mas ele se destacou por isso também. E na política, ele não ficou alheio. Em 1916, nós tivemos a eleição para a sucessão do governador Miguel Rosa, onde ele apoiou o candidato do Miguel Rosa, né, o candidato do Antonino Freire, que era o Eurípides de Aguiar. Eurípides de Aguiar se lançou a candidato, né, foi lançado pelo ex-governador Eurípides de Aguiar com o apoio do Rego Filho. Do outro lado, nós tínhamos aí o Miguel Rosa, o candidato do Miguel Rosa, né? E aí, Francisco, é interessante porque, falando em poesia, o Fenelon Castelo Branco, que era correligionário do Miguel Rosa, ele, a partir de 1916, começou a escrever sonetos satirizando os regos de União. Né? E ele aproveita, num soneto em que ele faz para a Igreja Matriz, ele enaltece a figura do padre Gastão, ao mesmo tempo em que ele dá uma cutucada nos regos, nos beneditos. Aí eu vou ler aqui o soneto à Matriz para a gente ver como o padre realmente estava muito entranhado com essa questão literária, porque chegou até a ser citado no soneto do Fenelon, né? Porque nesse momento ele estava na mesma parcialidade do Fenelon. Então o Fenelon aproveitou para engrandecer o padre e lascar a lenha nos beneditos. A matriz, cheia de graça, cheia de pureza, bela e gentil, no centro da cidade, ostento todo o brilho e majestade de formosa e augustíssima princesa, da fé, da esperança e caridade, sorrisonha e gloriosa fortaleza, transbordante da luz e da beleza que derramam em redor da cristandade. Zela-me um sacerdote honrado,
aí é o padre Gastão, cujas serenas mãos contrastam com as mãos sujas de oligarcas de instinto de morcego. Aqui é pro Rego Filho e o grupo político. Sou um vivo contraste da imundície, que se nota não só na superfície, agora ele pegou pesado, como na alma também de qualquer rego. Né? Então o padre Gastão é enaltecido, assim como o próprio templo da Igreja Matriz, e o Rego Filho é satirizado aqui nos versos do Fenelon Castelo Branco. Ou seja, o Fenelon aí pegou pesado, como diz o popular. Né? Bem pesado. Então, o padre Gastão ele vai ficar até 1921. Só Francisco, ou seja, ele vai morrer em 1944 em Campo Maior, né? Aos 54 anos de idade, né? Relativamente novo. Mas ele ainda passou pelas paróquias de Altos, de Luiz Correia, né? Aí depois foi para Floriano, né? E veio para a União e terminou seus últimos dias em Campo Maior, né? Ou seja, saiu de União, aí voltou, foi para Campo Maior. Eu não tenho aqui a sequência correta, mas eu acredito que ele ainda perambulou pelas paróquias. Acho que parece que ele foi para Altos, de Altos ele foi para Campo Maior, onde ele faleceu, né? Então essa é a história do padre Gastão, né? Que de certa forma gastava, né? Porque para promover festa ele gastava. E com certeza pedia também, né? Porque tem uns que gostam de pedir, né? São todos não, mas tem uns que, meu amigo, vou te falar. Então, Francisco, o episódio de hoje a gente conclui, né? Falando aí do padre Gastão. E próxima segunda, quem são? No próximo episódio nós vamos falar do padre Cícero Portela Nunes, entre aspas, o tido fascista, e o padre Arcelino Portela. Né? Cícero Portela, o selo realmente cabia, porque ele se envolveu diretamente com o integralismo do Plínio Salgado, que era, ou seja, uma cópia do fascismo do Mussolini. Ou seja, aí já era algo aplicado mesmo, né? Isso, só não foi aqui União, né? Já tinha passado, mas é uma história muito interessante. Ok. Pois bem, obrigado, Danilo, pela participação. E o joelho, cadê? O maribondo já... Rapaz, o joelho, graças a Deus, só foi um susto, né? O susto, é resquício da pesca, né? Obrigado pela participação, Danilo. Obrigado. É isso aí. Próxima segunda a gente se encontra. Série Vigários de União com Danilo Reis.